Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Professor Fabiano para mais uma aula de ciências. E hoje a nossa aula número 63 é uma continuação. Vamos continuar a falar de atmosfera. Na aula passada, a gente aprendeu, a gente conheceu o que é atmosfera, que é uma constituição, uma composição de diversos gases. Aprendemos quais gases fazem parte da nossa atmosfera: nitrogênio, oxigênio e outros gases. Fora isso, aprendemos a importância da atmosfera para os seres vivos. Falamos da respiração, porque tem o oxigênio para que os seres vivos respirem. Nós falamos que ela mantém a temperatura do planeta, protege os seres contra meteoros que adentram a nossa atmosfera e protege a gente dos raios ultravioletas do Sol. E fizemos experiências. Será que você fez a experiência em casa? Você repetiu aquilo que a gente fez aqui no nosso Aula Paraná? Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a atmosfera. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa camada tão importante que envolve a nossa vida, os seres, os animais e as plantas. Mas antes de começar, vamos para aqueles recadinhos do coração? Como que está teu caderno? Está em dia? Está em ordem? Está copiando tudo? Então já pega o seu material, pega o penal, pega o caderno, porque a gente vai corrigir atividades e vai fazer cópia. Então eu vou dar esse tempinho, corre lá para pegar. Já chamou o pessoal para participar dessa aula? Chamou a mãe? Chamou o gato? Chamou o papagaio? Chama todo mundo para participar, que eu sei que todo mundo gosta de aprender. Se você não está conseguindo assistir a aula pela televisão, tem outros meios para assistir. Tem o YouTube, tem um aplicativo Aula Paraná. Você instalou ele no seu celular? Ótimo. Quando você assiste às aulas, você está participando, você está conversando com outras pessoas. E no aplicativo Aula Paraná, ele é mais completo, tem mais coisas para você fazer. Não se esqueça que você também tem que acessar o Classroom, o Google Classroom. Lá você vai resolver 2 atividades, vai responder, vai ler com atenção, vai registrar a sua frequência. Tem alguma dúvida do que eu estou explicando nessa aula? Entre em contato com o seu professor. Lá você tem um mural onde você pode bater um papo com o seu professor, com seus colegas. Se você não está conseguindo acessar o Classroom, entre em contato com a sua escola. Pegue a atividade impressa, leia, resolva, estude. E entre em contato com a escola para devolver essa atividade para você ter a sua presença garantida. Vamos começar a nossa aula? Recadinhos dados. Então, como a gente sempre faz, começamos a nossa aula relembrando coisas da aula anterior, né? A gente faz a correção das atividades. Então, na aula passada eu apresentei a atmosfera. Então, a pergunta número 1 dizia assim: o que é atmosfera e do que ela é formada? Então, são 2 coisas. Bom, o que é essa atmosfera? É uma camada. Mas é uma camada do quê? Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Então, ela é também conhecida como ar, a camada de ar que nos envolve. Então, é um conjunto de gases que propicia a vida. E do que ela é formada? De vários gases. Então, a gente tem que mencioná-los. Por exemplo, oxigênio, hidrogênio, gás carbônico. Mas se você colocou outros gases, aquele de 1% não tem problema, também está correto. Então eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem, copiarem se esqueceram de fazer a atividade, se deu algum problema na hora de resolver, e daqui a pouco eu volto para começar a nossa aula de hoje.
Bom, a atividade copiadinha, corrigidinha, tudo certo. Deixa o caderno de lado, nada de jogar o caderno lá longe, porque eu vou usar com vocês daqui a pouco. Bom, como essa aula é continuação, a gente vai continuar a falar do quê? Da atmosfera. Já sei o que é a atmosfera, já sei a sua importância, as suas funções, eu já sei da sua constituição, do que ela é feita. Então hoje nós vamos aprender as suas partes. Partes da atmosfera, Fabiano? A atmosfera é uma camada muito longa, muito grande, muito extensa. Então, didaticamente, nós separamos ela em regiões. Por quê? Porque tem características diferentes, temperaturas diferentes. Então, embora a gente conheça a atmosfera como um todo, nós separamos e hoje nós vamos conhecer essas 5 partes que formam a nossa atmosfera. Vamos olhar aqui o desenho na tela? Antes do texto. Então percebam que eu trago aqui uma imagem para vocês. Olha ali o planeta Terra. Então imagine que essa camada, a atmosfera, envolve o planeta todo, 360 graus, a volta toda. Nessa imagem que eu trago para vocês, é só um recorte, porque se ela dá a volta toda, ela é totalmente igual nessa volta que ela faz. Então nós fizemos um recorte. Então vocês percebam que tem um númerozinho 1, 2, 3, 4 e 5, mostrando as 5 camadas, né? As 5 divisões da atmosfera. E cada uma com uma particularidade, uma característica que nós vamos ver hoje. Dá para ver ali que tem avião, balão, está caindo alguma coisa do espaço, tem um satélite. Então tem características, tem momentos especiais, coisas que essas camadas desenvolvem, realizam. E a gente vai aprender hoje. Então olha o nosso texto. Para facilitar os estudos sobre a atmosfera, os cientistas as dividiram em 5 camadas. Essa divisão é feita de acordo com o quê? Deu uma vontade? Vou dividir por dividir? Não. Tem uma razão para essa divisão. Então a primeira é a variação da temperatura. Nós vamos perceber que algumas regiões da nossa atmosfera são mais frias e outras mais quentes. E outra é a sua composição, a prevalência de um gás que nós vamos encontrar nessa região. Então, dependendo da altitude, né, da altura que nós olhamos e observamos e analisamos essa atmosfera, eu posso ter mais um gás e menos outro. Numa outra região, mais um gás e menos o outro. E a gente vai ver isso ao decorrer da aula de hoje. Então, olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. E vocês vão pôr a mão na massa. De novo, vocês vão fazer um desenho. Olha quanta coisa legal vocês vão ter no caderno de vocês para mostrar para os seus professores, para a sua família, quanta coisa legal e interessante vocês estão aprendendo em ciências. Lembra que eu falei que a atmosfera é a camada que envolve o planeta Terra? Então, o centro, olha lá o nosso planeta. Nós temos uma primeira camada, chamada troposfera. É a camada que nós encontramos o quê? Os seres. É a camada que está intimamente envolvida conosco. Não tem ar que nos rodeia? Então, esse ar que está aqui na minha frente eu não consigo pegar, mas eu sei que ele está porque eu estou respirando, é a troposfera. Subiu mais um pouco. Nós temos a segunda camada, estratosfera. É a segunda. Terceira camada, mesosfera. Meso, meio, metade. Está na metade do caminho das camadas. Quarta, termosfera. Termo tem a ver com temperatura. E a última, olha lá, exosfera. Exo, fora, é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. Então percebam que cada uma tem uma característica e nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Então eu quero que você coloque a data no seu caderno de hoje, escreva, né, que a gente está falando sobre a atmosfera, parte 2, e eu vou pedir que vocês façam um desenho dessas camadas para mim. Mas Fabiano, eu não sou desenhista, agora é aula de arte e eu tenho que fazer desenhos. Vocês acreditam que quando a gente faz um desenho, uma imagem, ela pode ter um significado e a gente compreende melhor as coisas? Vocês entendem que a atmosfera
é uma coisa única, é a junção dessas 5 camadas. Mas como ela tem características particulares, peculiares, nós fazemos essa divisão didática. Então é legal que vocês façam esses desenhos para compreender os conteúdos. E hoje não vai ser diferente. Então uma dica que eu vou dar para vocês fazerem o desenho. Não precisa ser exatamente igual essa imagem que eu estou mostrando para vocês. O que tem que ser? O planeta Terra no centro. Vocês perceberam que eu não fiz a circunferência completa. É só um recorte. Você quer fazer ele inteiro? Não tem problema. Lembrando que as camadas dão a volta. Então você pode fazer a escolha de 5 cores de lápis de cor diferente. E que tal fazer uma legenda? Então faça uma camada, sei lá, a troposfera você faz de amarelo. E faz uma legendinha, amarelo, troposfera. Pega uma outra cor, um verdinho, pinta estratosfera e faz a legenda. Uma terceira, vermelho. A quarta, laranja. Sei lá, a última exosfera, marrom. Então, faça um desenho do planeta, uma circunferência, e pegue, escolha 5 cores. Lápis de cor, giz, canetinha ou até canetas coloridas. E façam essas camadas coloridas e coloquem o nome. Nesse desenho, qual é a função? Identificarmos as 5 partes da atmosfera. Então, eu vou dar um tempinho para vocês desenharem e eu já volto para a gente aprender mais um pouquinho.
Ótimo, meus desenhistas. Fizeram o desenho bonitinho? Quero ver foto. Tire foto, me registra, me marca nessa imagem no Instagram, por exemplo, que eu quero ver. Quero ver esse caderno caprichado. Agora a gente vai ver cada uma dessas camadas. Eu vou explicar sobre cada uma delas. Fique com o seu caderno aberto. Conforme eu vou explicando e mostrando, você vai olhando no seu desenho. Vai facilitar a compreensão. Então a gente vai falar da primeira camada. Por que ela é a primeira, Fabiano? Porque é a que está mais perto de nós. Então a gente vai falar da troposfera. Do grego, tropos, turbulência, movimento. Esfera, esfera. É a parte da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, onde nós vivemos. Então está em contato com as árvores, com os animais, com os prédios, com os carros. A altitude média dessa camada é em torno de 12 quilômetros a partir do nível do mar. Então eu fiz um recorte de uma imagem mostrando essa troposfera. Então é onde nós encontramos os pássaros, aonde tem o vento que a gente sente, é o ar que nós respiramos. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ela? A troposfera é importante para a existência dos seres vivos na atmosfera, no planeta. Então, a gente percebeu que o oxigênio está perto de nós. A gente precisa respirar. Então, é nesta camada que eu vou encontrar muitos gases. Mas a maior concentração de gás que eu vou encontrar nela é o oxigênio, que serve para a respiração dos seres vivos. Mas eu também encontro outros gases. Eu encontro o quê? O gás carbônico, que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese. Então, eu estou falando com vocês agora. Vai sair o que da minha boca? Gás carbônico. Esse gás carbônico que sai da respiração dos seres vivos, dos animais, é capturado pelas plantas e elas realizam um processo chamado fotossíntese. Elas convertem, transformam o gás carbônico em oxigênio. Elas liberam esse oxigênio e nós inspiramos, respiramos esse oxigênio. E também nós encontramos um outro gás nesta camada, o nitrogênio, que serve para o desenvolvimento, para o crescimento de plantas e de animais. Então, embora nós respiremos somente oxigênio, mas o gás carbônico também é importante. O nitrogênio também é importante. Então, eu coloquei aqui na imagem uma moça sentadinha num banco, admirando a vista. Então, provando que a pessoa, enquanto ser vivo, um animal, nós somos animais, pertencemos ao reino animal, e em volta dela tem plantas, tem grama. Então, o oxigênio é importante, o gás carbônico é importante para os animais e para as plantas. Ainda falando sobre a troposfera, olha como ela é importante. Nós encontramos uma grande concentração do quê? De vapor d'água, o que possibilita a formação das nuvens. Então é nesta camada que acontecem o quê? Os fenômenos meteorológicos. Então olha como essa camada, a primeira, que está mais próxima de nós, tem tanta coisa importante. As aves vivem nelas, nós encontramos gases importantes e os eventos como chuvas, ventos, furacões acontecem. Então olha que legal essa animação que eu trago para vocês. É a movimentação das nuvens, Então um vento está ali batendo, levando elas, essas nuvens aqui bonitinhas, branquinhas, num céu azul, tempo bonito. Daqui a pouco elas podem se acumular água, vai escurecendo, raios, trovões, uma chuva mais forte, trovoadas, furacões e outros eventos meteorológicos que acontecem. Entendemos bem a primeira camada? Vamos para a segunda? Fabiano, mas antes de ir para a segunda, eu quero entender, eu quero saber se eu sei tudo. Quiz. Vamos lá? Primeiro, é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com uma altitude que varia entre 12 e 18 quilômetros. Nela se concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos. Estamos falando de quem? De qual camada? Letra A, troposfera? Letra B, termosfera? Letra C, mesosfera? Ou letra D, estratosfera? Uma dica,
leia bem o enunciado. Tem tanta informação nele que você vai acertar rapidinho esse quiz. Vou dar um tempinho e já volto. Ah, Fabiano, esse quiz estava fácil. Você acabou de explicar as 5 camadas, os nomes, né? As divisões da atmosfera. E você falou agora da mais próxima, que né, as aves voam, que tem o oxigênio que eu respiro, que acontecem os fenômenos meteorológicos. Então, se a pergunta está falando que é a camada mais próxima, só pode ser a troposfera. Perfeito! Ótimo para você. Vamos para a próxima? Subimos um pouco. Segunda camada, a estratosfera, do latim stratus, estendido, e do grego sphaira, esfera. Situa-se logo acima da troposfera e pode chegar até a 50 quilômetros de altitude. Então a gente percebe que ela é uma camada mais extensa que a troposfera, ela é maior. Na estratosfera, nós temos 20% dos gases atmosféricos. É rica em quê? Gás ozônio e pobre em oxigênio. Então lembra daquele gráfico de pizza que vocês fizeram, mostrando a composição da atmosfera? Toda essa concentração de gases está na primeira camada, troposfera, e na segunda camada, estratosfera. Nas demais camadas, eles já vão acabando, vão diminuindo e ficando muito poucos. Então, olha que legal esse desenho que eu trago para vocês. É uma representação da segunda camada. E nela nós vamos encontrar algo super mega importante. Vocês já ouviram falar na camada de ozônio? Então, a camada de ozônio é uma região da estratosfera onde eu tenho uma grande concentração do quê? De gás ozônio. A estratosfera apresenta uma grande concentração de gás ozônio, que forma o que nós chamamos de camada de ozônio, com cerca de 30 km de espessura. E para que serve ela, Fabiano? Ela atua como um escudo protetor, capaz de absorver grande parte da radiação ultravioleta do Sol que incide sobre o nosso planeta. Lembra na aula passada que eu estava falando para vocês das funções da atmosfera e que uma delas era nos proteger dos raios UVA e UVB? Lembra que eu falei de protetor solar? Então, olha que legal, nós temos um escudo natural. O planeta Terra tem um escudo contra os raios do Sol. Mas Fabiano, a gente não recebe a luz do Sol? Recebemos. Sentimos o calorzinho do Sol no nosso corpo. E junto com isso, vem ondas de radiação ultravioleta, do tipo A e do tipo B.
A maior concentração, a maior parte dessa radiação bate nessa camada de ozônio e volta para o espaço. Uma pequena parcela incide, chega até nós. Por isso que eu tenho que me proteger, usar um protetor solar, um óculos escuro, um boné, para não ficar muito exposto ao sol. Então, eu trago essa imagem do sol bem forte, bem bonito, bem brilhante, lembrando que ele é importante à vida. Sem luz do sol, né, não teria fotossíntese. Sem a luz, lembra dos termorreceptores para a gente visualizar as imagens? Só que também nós temos um perigo no sol, por isso a gente tem que se cuidar dos raios ultravioleta. Olha que eu trago para vocês uma imagem, uma representação do planeta Terra aqui embaixo. Eu tenho as camadas. Então, a gente está mostrando que tem uma camada, chamada camada de ozônio, que fica aproximadamente, né, de uma espessura de 35 quilômetros, que protege a vida na Terra. Olha lá o Sol incidindo, olha os raios ultravioleta aqui em roxinho. Ele vem do espaço, ele viaja do Sol até a Terra e bate nessa camada. Ele bate e volta, bate e volta. Porém, essa camada deixa passar uma parcela desses raios e chega até sobre nós. Porém, com a poluição, com alguns problemas que a gente tem no dia a dia, essa camada vai apresentar o quê? Buracos. E mais radiação vai chegar até nós. Então, isso é um assunto para mais para frente, para as próximas aulas. Vamos para a terceira camada? Mesosfera. Do grego meso, meio, e esfera, esfera. É uma camada que fica após a estratosfera e atinge aproximadamente 80 quilômetros de altitude. Essa camada é a região mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar até menos 100 graus Celsius. Então aqui eu também trago para vocês uma representação, né, da altitude dessa camada e a temperatura que ela varia. É uma camada muito fria. O que a gente tem de importante nessa camada? Então a mesosfera protege a Terra de meteoroides, pois ao atritarem com os gases lá existentes, esses corpos celestes entram em combustão, se incendeiam e se vaporizam, formando o que a gente chama de meteoros. Então eu tenho um asteroide, eu tenho corpos celestes que estão viajando no espaço. E eles podem chegar na rota do nosso planeta. Quando ele adentra a nossa atmosfera, não se chama mais asteroide, se chama meteoros. Conforme ele vai impactando, batendo contra esta camada mesosfera, ele pode pegar fogo, entrar em combustão e ele pode se destruir, ficar em partículas menores nesta própria camada. Caso ele seja uma estrutura muito grande, ele vai diminuir em tamanho e pode até chegar no solo. Então, esta camada mesosfera nos protege contra corpos celestes que podem colidir no nosso planeta. Lembra que nós falamos sobre isso, das funções da atmosfera? Então, a gente está vendo em que região acontece esta função. Vamos adiante? Vamos para a quarta camada, termosfera. Então, do grego, termos, calor, tem a ver com temperatura, e esfera, esfera. É a camada existente após a mesosfera, né? Na metade do caminho, a quarta camada. Apresenta cerca de 80 quilômetros de espessura e se estende a uma altitude de 600 a 700 quilômetros. Eu trago aqui para vocês uma imagem, uma representação do tamanho da extensão dessa camada. E vocês perceberam que tem uns desenhos, umas imagens. Então, esta camada também tem uma importância. Algumas coisas acontecem lá. Então, percebe que tem um telescópio, tem um foguete espacial, parece uma ondinha, umas imagens ali brilhantes, que eu já vou contar o que é. Bom, na termosfera é uma região específica dela chamada ionosfera. Então, percebam que ionosfera não é uma das 5 camadas, é uma região da termosfera. E vocês sabiam que nessa região ocorre a propagação de ondas de rádio?
Esse rádio que a gente ouve as músicas, assiste os canais de televisão. Então, essa ionosfera vem de íons, da palavra íons. A termosfera é muito rica em íons. E esses íons são importantes para a transmissão de ondas de rádio. Se a gente perceber, nessa imagem que eu trago para vocês, é uma representação de como que funciona a comunicação por meio de ondas de rádio. Então eu tenho aqui o planeta Terra e eu tenho as antenas. Então imagina que você está assistindo essa aula do Fabiano, aula de ciências, pela televisão, pelo canal 7.2. Está chegando essa informação até a sua casa pela antena. Mas vocês sabiam que quando essa aula está sendo gravada e transmitida pelo canal de televisão, tem uma antena aqui em Curitiba que transmite ondas de rádio. E aí na sua região, na sua casa, tem a onda chegando e uma antena que vai receber. Então percebam que esta imagem mostra isso que está acontecendo. Então olhem a onda, a antena transmissora. Ela vai transmitir a informação. Então é a antena do canal de televisão ou a antena de um rádio, de uma emissora de rádio que você gosta de escutar uma música. Essas ondas de rádio viajam pela atmosfera. O que acontece? Quando chega na ionosfera, que é essa região da termosfera, essa onda de rádio bate e volta. Ela sobe de novo, bate e volta. E ela fica viajando, batendo e voltando no solo. Então olha lá, a linha azul é a onda, bateu na ionosfera, voltou para o solo. Sobe de novo, ionosfera, volta para o solo, até ela chegar numa antena receptora que pega este sinal de rádio e converte na informação, na minha aula ou na música da rádio que você gosta. Então, olha a importância desta camada, dessa região chamada ionosfera, ela auxilia na transmissão das ondas de rádio. E vamos para a última, exosfera. A exosfera, do grego exo, fora, a parte mais externa, e esfera, que vem de esfera, é a última das 5 camadas que a gente separa a nossa atmosfera. Nela a temperatura é muito alta. Olha que estranho, nós tínhamos uma camada mais lá para baixo que era muito fria. E essa camada aqui, que está terminando, é os limites do planeta Terra para o espaço sideral, é a mais quente, passando de 1000 graus Celsius. A maioria dos satélites artificiais está posicionada nesta região. Então eu trago aqui para vocês, novamente, um desenho, uma representação desta última camada. Então, nós já falamos de ondas de rádio, mas e quando a gente conversa, por exemplo, por telefone, ou a gente tem o GPS? Lembra que teve uma aula que eu expliquei para vocês como que funcionava o GPS? Então percebam que nós temos alguns satélites artificiais. Artificial é uma coisa que não é natural, que o homem construiu. Qual que é o satélite natural do planeta Terra? Você me responde que é a Lua. E qual é o satélite artificial? Os satélites de telecomunicações e de GPS. Então é nessa região da exosfera que esses satélites ficam o quê? Dando voltas no nosso planeta. Eles ficam viajando essa região. E todas as informações chegam até esse satélite e é transmitido. Então, por exemplo, você gosta de jogo de futebol? Imagine uma Copa do Mundo. Ou imagine, por exemplo, a Olimpíadas, que está gravando num outro país, tão longe da gente. Será que essas ondas de rádio que eu mostrei na antena anteriormente chegariam até aqui? Está muito longe. Então, essas informações são levadas até o satélite e retransmitidas para o país, para o mundo todo. E assim que nós assistimos eventos que acontecem em outras regiões do planeta ao vivo. Está acontecendo o evento e você na sua casa está acompanhando, graças aos satélites que ficam viajando, que eles ficam nessa região chamada de exosfera. Vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje? Muita coisa a gente aprendeu, né? 2.
A parte da atmosfera que se confunde gradativamente com o espaço denomina-se: letra A, troposfera; letra B, mesosfera; letra C, estratosfera; ou letra D, exosfera. Lembra o que eu falei? Volta um pouquinho no seu caderno e daqui a pouco eu volto para ver se você acertou. E aí, teve dificuldade nesse? Muito provavelmente não. Olha que legal o enunciado. Toda vez eu falo, leia. Ele vai te dar informações. Parte da atmosfera que se confunde com o espaço. Qual é aquela camada que é o limite? Encerra-se, né, o planeta Terra com as suas camadas e inicia o espaço sideral? Lembra dos termos, dos prefixos? Exo, fora. Então é a última camada, exosfera. Vamos pegar o caderno? Vamos anotar a nossa atividade de hoje? Então eu trago para vocês uma atividade para a gente reconhecer as camadas e suas características. Número 1. Escreva o nome da camada da atmosfera correspondente a cada afirmativa. Então tudo que eu estou contando aqui é verdade. Letra A. Qual o nome da camada atmosférica rica em gás oxigênio? Nós vivemos nela. Letra B. Nessa camada da atmosfera encontra-se grande concentração de gás ozônio. E a terceira, como é o nome da camada mais distante da superfície terrestre? Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem, lembrando que essa atividade é para casa. Para a letra A, você vai pôr o nome de uma camada. Na letra B, você vai pôr o nome de uma camada. E na letra C, você vai pôr o nome de uma outra camada. Vou dar um tempinho para vocês voltarem e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje.
Ótimo! Atividade copiada, super caprichada. Então lembre-se, faça com atenção, volte os seus materiais para acertar na resposta. Percebeu o que apareceu agora? Se aparece o logotipo do Aula Paraná, significa que a nossa aula, infelizmente, acabou. Tudo que é bom, acaba. Então eu desejo para vocês bons estudos, que vocês se cuidem e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!